Olá, boa tarde. O Congresso Nacional fez hoje uma sessão solene para homenagear a campanha Outubro Rosa, de combate e prevenção ao câncer de mama. As senadoras participaram. Com a conscientização e algumas atitudes simples, nós, mulheres, podemos viver mais e com muito mais qualidade de vida. É sempre muito emocionante e gratificante comprovar o envolvimento da sociedade em campanhas e movimentos tão importantes como o Outubro Rosa. Porém, ainda melhor será quando conseguimos transformar todos os meses do ano em Outubro Rosas para todas as mulheres do nosso país. O Outubro Rosa é um programa que eu considero um programa de empoderamento de nós, mulheres, leigas. O Outubro Rosa nos empodera com conhecimento, todas as mulheres, e com esse conhecimento, a cobrança de políticas públicas para ter um diagnóstico precoce e um tratamento precoce também do câncer de mama. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o que mais mata brasileiros todos os anos é o câncer. 85 mil óbitos, minha amiga, não é brincadeira. De acordo com o INCA, o Instituto Nacional de Câncer, 28% dos casos de mama poderiam ser evitados por meio de adoção de hábitos de vida mais saudáveis. E essa mudança de comportamento pode reduzir essa triste estatística de 60 mil mulheres diagnosticadas por ano no Brasil. Pasmem vocês. Que triste notícia é essa. Então, vamos, minha gente, cuidar da nossa saúde para podermos, com saúde e garra, determinação, vontade, porque a mulher pode ser o que ela quiser. E a Subcomissão Temporária de Educação na Pandemia, criada pelo Senado, iniciou hoje uma série de audiências públicas para debater os impactos da Covid-19 na educação brasileira. Avaliar e monitorar os impactos da pandemia da Covid-19. Esse é o objetivo dessa subcomissão temporária que dividiu os trabalhos em 3 eixos. O primeiro é avaliar os impactos da pandemia na educação. O segundo é planejar e monitorar o retorno às aulas presenciais. E, por último, traçar uma agenda estratégica para a apresentação de soluções que possam minimizar as perdas durante esse período de pandemia. A necessidade maior foi de assegurar que os estudantes mais protegidos do adoecimento pudessem continuar estudando a partir de suas casas, por meio de atividades remotas. A experiência mostrou que essa estratégia apresenta inúmeros desafios. Esse especialista reforça que o Brasil foi o país que ficou por mais tempo com as escolas fechadas e que os prejuízos para os alunos não se limitam apenas à aprendizagem. Houve impactos também na parte social, emocional e física dos estudantes. Ele teme ainda o aumento na evasão escolar. A gente tem um alerta forte do Unicef que mostra que o Brasil corre o risco de regredir 2 décadas em termos de acesso. A gente tinha no final do ano passado 5 milhões de estudantes do ensino fundamental, do ensino médio, 14% do total mais ou menos, que estavam fora da escola ou sem atividades escolares. Então esses são aqueles que estão invisíveis para o sistema educacional. Para a coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, o ensino remoto trouxe diversas dificuldades também para os professores. A gente vê um aprofundamento da precarização do trabalho dos profissionais de educação, com falta de formação adequada para lidar com esse momento de emergência, sobreposição das funções dos professores com suas funções em casa, especialmente das professoras e professoras negras. Extensivamente foi discutido aqui no Congresso Nacional a falta de acesso à internet, a tecnologias para garantir essa educação remota. Menos de 40% dos alunos, por exemplo, do fundamental de escolas públicas tinham computador ou tablet, e a gente vê uma dificuldade muito grande de acessar esse ensino remoto. Ela lembra ainda que durante a pandemia, apenas 15% das metas do Plano Nacional de Educação puderam ser cumpridas. A gente não pode perder de vista o Plano Nacional de Educação. Ele é a espinha dorsal da política educacional brasileira, ele é um pacto social firmado no Congresso Nacional com a sociedade brasileira, pelos nossos representantes,
em parceria com toda a comunidade escolar. Ele materializa, né, o cumprimento da Constituição Federal. Ele traz justamente as referências para esse financiamento adequado, garantindo gestão democrática, condições de trabalho para os profissionais da educação e caminhando para esse cenário, né, de justiça social e fortalecimento da democracia. Tenho conversado muito com o ministro Milton Ribeiro, tivemos audiência com o ministro, lá no Ministério da Economia, com o ministro Paulo Guedes, juntamente com a nossa presidente, senadora Rose de Freitas. E olha, nessa discussão, senhor presidente, conseguimos já ter a garantia por parte do ministro da Economia de termos ampliado em 28% os recursos da educação para o próximo ano em relação ao ano passado, a este ano. Pós-pandemia, nós vamos precisar continuar trabalhando, principalmente também com a nossa ciência, com a nossa tecnologia. A educação voltada para a ciência e tecnologia e vice-versa. Vamos conferir agora as atividades programadas para hoje à tarde no Senado. Às 14h, a Comissão de Direitos Humanos vota, entre outros projetos, o que dá prioridade à mulher chefe de família no financiamento da casa própria. Às 5h, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo discute a preservação do Cerrado. E a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo volta a se reunir em seguida, 1 hora depois, para debater o ecoturismo como eixo do desenvolvimento sustentável. E amanhã, a CPI da pandemia deve fazer a sua última reunião. É o momento para a votação do relatório final. No texto entregue na semana passada para estudo dos membros da CPI, o relator, senador Renan Calheiros, pediu o indiciamento do presidente da República, Jair Bolsonaro, de outras 65 pessoas. Já o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, o senador Omar Aziz, anunciou como pretende conduzir essa votação final. O presidente da CPI explicou que não deve haver destaques ao relatório, ou seja, não deve haver votação em separado de trechos do parecer. Os senadores que discordarem do resultado final devem votar contra o relatório e apresentar um texto alternativo, que só deve ser apreciado se o relatório do senador Renan Calheiros for rejeitado. Destaques, não vai haver destaques. Em relação ao relatório do senador Renan, não há destaques a ser votados. Ou concorda 100% com o relatório e vota a favor, ou discorda e vota contra. Sim. Conforme o levantamento feito pela Secretaria da Mesa, não existem precedentes de aplicação da técnica de destaques em relatórios de CPI. Trata-se de um relatório, resultado de uma investigação feita e conduzida na sua redação pelo relator. Aquele que discorda do relatório rejeita e tenta votar e aprovar um relatório paralelo, separado. A boa vontade do relator é total. Se ao final e ao cabo eu não atender às pretensões, eu não vou querer que a pessoa aprove, porque ele não estará atendido. E aí, em não aprovando, rejeitando o relatório, faz-se um voto vencido. O presidente designa alguém que faz um voto vencido. No dia da votação, os senadores que apresentarem o voto em separado devem ter 15 minutos para a leitura do relatório. O senador Marcos Rogério foi um deles. Ele afirma que Renan Calheiros usou o relatório como peça política contra o presidente da República. Ele também criticou a ausência dos governadores e prefeitos no texto final. O que aconteceu no Amazonas, o que aconteceu em Santa Catarina, no consórcio Nordeste, não há uma linha. Aliás, no caso do Amazonas, no caso do Amazonas, ele quase pede desculpa para o governador do Amazonas pelos constrangimentos. Veja, quem cometeu crime de corrupção em Santa Catarina, o governo de Santa Catarina, comprou respiradores, não recebeu, numa loja que não tinha nada a ver com equipamentos, numa casa de massagem. O Amazonas comprou de uma loja de vinhos. O consórcio Nordeste comprou de uma empresa que mexe com produto à base de maconha. Não há uma linha sobre corrupção nos estados e municípios no relatório do relator. Ou seja, é um relatório que, infelizmente, não serve para nada, não contribui com nada, porque é um relatório que é mais uma peça de ficção do jogo político com base nas eleições de 2022.
a gente tem conseguido fazer um enfrentamento com princípios, não com palanque político 24 horas instalado. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo. Nós vamos acompanhar até o final da leitura, né? Já foi feito, vai ser a votação dia 26, mas até lá tem muita coisa que vai acontecer, voto em separado, repúdio, então muita coisa que nós não vamos nos convencer assim tão facilmente. Segundo Randolfo Rodrigues, vice-presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, depois de votado, o relatório deve ser distribuído às autoridades competentes. Ele acredita que no dia seguinte da votação, esse texto já deve ser distribuído para a Procuradoria-Geral da República e para a Presidência da Câmara dos Deputados. Ainda segundo Randolph, houve um debate técnico intenso para evitar brechas no texto que pudessem anular o relatório. Ele também acredita que qualquer autoridade teria dificuldade de arquivar as denúncias apresentadas no relatório final da CPI. Ainda assim, ele já antecipa o que deve ser feito se não houver desdobramentos ao texto final da comissão. Ele também afirmou que deve ser criado um grupo de senadores para acompanhar o desdobramento do relatório e para entregar esse texto ao Tribunal Penal Internacional. Aqueles que têm a pretensão de arquivar esse relatório, seja quem for, terão enormes dificuldades para fazê-lo do ponto de vista técnico, jurídico, do ponto de vista político, do ponto de vista da satisfação que se espera ter de toda a sociedade brasileira. Se por acaso isso ocorrer, nós também estamos trabalhando com as outras possibilidades que existem dentro da própria legislação penal brasileira. O Código de Processo Penal de nosso país dispõe da possibilidade da ação penal subsidiária da pública. A parte para propor deveria ser a parte legítima. Neste caso, nós estamos em contato com as associações de vítimas da pandemia, que inclusive participaram na segunda-feira da audiência pública, e estamos também em contato com a Ordem dos Advogados do Brasil, sem prejuízo e embargo de outras instituições que também poderão subscrever. O senador Renan Calheiros, num relatório muito fraco, um relatório que não tem nenhuma base jurídica, ele usa um instrumento que é legítimo da democracia como vingança contra o presidente Bolsonaro. E a população percebe isso. Se ele tivesse feito algo de útil nessa CPI, a gente estaria discutindo aqui agora nesse relatório como ajudar a população, como amenizar o sofrimento e a dor daqueles que sofreram durante a pandemia. Então, para mim é muito tranquilo, a gente não tem como trabalhar para que nenhum trecho do relatório seja retirado, porque nada no relatório presta. Eu fico imaginando o constrangimento de quem assessorou o Renan Calheiros sendo obrigado a colocar no relatório algumas tentativas, algumas sugestões de indiciamento que não tem nenhum nexo de causalidade, que sequer tem tipificação no Código Penal. No final, o relatório ficou muito bom. Eu acho que ele espelha o que de fato aconteceu. É muito consistente, é muito sólido. Havia algumas imprecisões que ontem nós conversamos e consideramos que era importante superar essas imprecisões para que não houvesse qualquer tipo de questionamento por qualquer autoridade que, tendo a responsabilidade de fazer avançar esses processos, quisesse desqualificar o relatório e, ao mesmo tempo, não dar andamento àquilo que é sua responsabilidade, ou de aprofundar investigações ou de abrir diretamente processos judiciais. A rodada de concessão de aeroportos do Rio de Janeiro e do Estado de Minas Gerais, a iniciativa privada prevista para o ano que vem, foi debatida em audiência pública na última sexta-feira no plenário do Senado. Os representantes da cidade do Rio e do Estado do Rio de Janeiro foram unânimes na crítica ao modelo escolhido pelo governo federal, que, segundo eles, vai isolar o Aeroporto Internacional do Galeão. Atrair investimentos para ampliar aeroportos, aperfeiçoar a infraestrutura e melhorar o atendimento aos usuários do transporte aéreo brasileiro. É o que se espera com os contratos de concessão de aeroportos. A 7ª rodada de concessões, que deverá acontecer em 2022, inclui 16 aeroportos divididos em 3 blocos.
O foco do debate foi a concessão do bloco Rio de Janeiro-Minas Gerais, que inclui 5 aeroportos, Santos Dumont e Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, e os aeroportos de Uberaba, Uberlândia e Montes Claros, em Minas Gerais. Juntos, eles movimentam 11,17 milhões de passageiros por ano. O senador Carlos Portinho, que presidiu o debate, resumiu as preocupações com relação aos critérios usados para leiloar esse bloco. A cidade do Rio de Janeiro comporta uma livre concorrência entre 2 aeroportos com apenas 15 quilômetros de distância entre si? A segunda questão, essa relação multi-aeroportos tão próxima pode se converter em uma ação predatória para a cidade e o estado do Rio de Janeiro. O subsecretário de Planejamento de Infraestrutura do Ministério da Economia disse que, no caso dos aeroportos de Uberlândia e Uberaba, pode haver a possibilidade do concessionário priorizar um deles. Mas, com relação ao Rio de Janeiro, ele não vê problema. São 2 aeroportos com volume grande de passageiros, então eles estão bem acima da escala mínima de volume de passageiros que viabilizam a operação aeroportuária, e já estão lá na cidade há muito tempo. Então, os passageiros já estão acostumados, eles têm operações muito distintas, uma ponte aérea muito ligada ao aeroporto de Congonhas, que também está deslocado de um outro aeroporto semelhante ao de Galeão, de Guarulhos, então eles têm vocações bem distintas. Não vemos muito problema quanto a eles poderem concorrer, eles têm nichos diferentes. Não é o que pensam o governo do Rio de Janeiro, a prefeitura e parlamentares de vários partidos que representam o estado. Eles alegam que o edital poderá trazer sérios prejuízos ao aeroporto do Galeão. Não tenho dúvida nenhuma que o que se busca nesse momento é fazer caixa para superar as dificuldades da má gestão econômica do governo federal, para ver se resolve o problema do próximo ano. E isso está se fazendo às custas de um elemento fundamental para a infraestrutura da cidade do estado do Rio de Janeiro, um aeroporto da importância do Galeão. O que eu venho exigir aqui é dizer que haverá uma mobilização política muito forte e que a cidade do Rio de Janeiro, que o estado do Rio de Janeiro, exige respeito na forma como o governo federal vem tratando essa questão. Ele impacta na questão dos voos do turismo, mas também na questão do transporte de cargas. O transporte de cargas feito no aeroporto do Galeão hoje, ele é um transporte feito, na sua grande maioria, em torno de 90%, feito na barriga dos aviões, não por voos exclusivamente cargueiros que vão para o aeroporto do Galeão. Então, também com o esvaziamento dos voos internacionais, nós teremos uma grande diminuição do transporte de cargas aqui para o aeroporto e para o estado do Rio de Janeiro. Vai ser um grande gargalo para o nosso desenvolvimento econômico. E o aeroporto do Galeão, dentro desse desenho urbano, como um aeroporto, como bem referenciou Vossa Excelência, senador, um aeroporto da cidade, que atende muito mais o centro e a zona sul. E o plano estratégico da cidade quer fazer do centro da cidade um novo polo habitacional. E aí, o aeroporto Santos Dumont é exatamente importante. A proposta do governo federal desorganiza o desenho urbano. Imagine o Rio de Janeiro, que tem o primeiro mercado turístico internacional do Brasil, cidade do Rio. E a cidade de Búzios é o 8º. Então, o Rio de Janeiro tem esses 2 ativos. Os turistas não vão conseguir mais chegar internacionais no Rio de Janeiro vindo diretamente para o Rio pelo Galeão. Vão vir por São Paulo, vão vir por Brasília. Olha a perda indireta que o Rio de Janeiro, principal destino turístico internacional do país, começará a ter por ser um destino subsecundário. Porque o cara vai chegar em São Paulo ou em Brasília para poder depois pegar um outro avião para vir para o Rio. Então, tudo isso somando dá um prejuízo econômico para a sociedade enorme. O senador Antônio Anastasia, que é de Minas Gerais e um dos autores do requerimento, falou sobre o que foi feito em Minas em relação aos aeroportos de Confins e Pampulha. De fato, se nós não tivermos com muito cuidado esse planejamento de preservar
a conectividade dos nossos grandes aeroportos internacionais, o que vai acontecer a curto prazo é que o Brasil só terá um aeroporto internacional que será o de Guarulhos. Nós vamos ter todo mundo de ir a São Paulo para fazer embarques internacionais, porque não há conectividade. E as pessoas não vão querer descer do aeroporto, pegar um táxi ou um ônibus e ir para outro aeroporto. E é uma pena ver o Galeão, com a estrutura que tem, quase desativado, como eu vi, numa situação de fato que incessa todos. Então, acho que é muito possível haver essa compatibilidade. O representante do Ministério da Infraestrutura alegou que os sistemas multi-aeroportos existem no mundo todo com bons resultados, que é preciso ouvir passageiros e companhias aéreas e que o governo federal está aberto a discutir o tema. O que a gente percebe do passageiro é uma clara preferência por embarcar no aeroporto Santos Dumont. E nós não podemos simplesmente virar as costas para essa demanda. Temos que entender por que o passageiro e a companhia aérea têm essa preferência. O governo federal está totalmente aberto a essa discussão. É uma discussão profunda, complexa, que mexe com a vida das pessoas, que mexe com a vida do cidadão. Nós estamos exatamente nesse momento de audiência pública para trazer essas discussões, ouvir o governo estadual, ouvir o governo municipal, ouvir o parlamento, o Senado, Câmara dos Deputados, e toda a sociedade, exatamente para que possamos ajustar nossa modelagem, trabalhar com essa modelagem, de modo a atender os interesses do Estado do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Eu queria tratar de algumas conclusões que eu levo dessa audiência. A primeira delas é que todos são a favor da concessão do aeroporto Santos Dumont. Não há ninguém que tenha se oposto. Com relação à questão internacional, também acho que há um consenso aqui entre os convidados de que ela só é viável hipoteticamente no futuro, quem sabe, e aí deve haver uma limitação, que é quando os dois aeroportos somados chegarem a 30 milhões, que é o número mágico de concorrência em qualquer estudo aí, e eu tive acesso a muitos deles. Os 3 aeroportos de Minas Gerais não devem estar nesse bloco. Eu entendo a questão do subsídio cruzado, mas o Santos Dumont, pela sua capacidade histórica de passageiros, não é Congonhas. Ele não vai carregar 3 aeroportos de Minas Gerais. Ele não vai ter conectividade com os aeroportos que ele vai levar de Minas Gerais. E pior, Ronei, o que me parece é que ao colocar esses 3 aeroportos de Minas Gerais, a gente está limitando os players dessa concorrência. Porque se for somente o Santos Dumont e Jacarepaguá, eu tenho certeza que vai chover gente, porque o risco do negócio é muito menor. As previsões para crescimento econômico, inflação, taxa de juros, dívida pública e teto de gastos foram revisadas pela Instituição Fiscal Independente. A Instituição Fiscal Independente do Senado, a IFE, aumentou a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto de 4,2% para 4,9% em 2021 e diminuiu de 2,3% para 1,7% em 2022. Os números foram apresentados no relatório de acompanhamento fiscal, que é feito mensalmente pela IFE. A melhora neste ano é explicada pela retomada do setor de serviços por causa do avanço da vacinação e pelo aumento no preço das commodities. A redução para o ano que vem se deve à crise hídrica e ao aumento feito na taxa básica de juros para tentar controlar a inflação. Nesse ano nós já fizemos várias revisões. E a ideia de antecipar a revisão de novembro para outubro, não só por conta dos dados de PIB que saíram, também as expectativas e as perspectivas para esse último trimestre e também para o resultado do segundo TRI que ainda não foi divulgado, mas também os riscos fiscais, Nesse momento, hoje, está sendo discutido o novo Auxílio Brasil, ou então novas rodadas de pagamento do auxílio emergencial, isso também terá impacto. A expectativa da IFE é que a inflação termine 2021 em 8,7% e em 2022 seja de 4,2%, acima da meta de 3,5% estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. Para a taxa básica de juros, a Selic, a previsão é de 8,25% em 2021 e 8,50% em 2022, quando o dólar pode chegar a R$ 5,92.
centavos. A dívida pública deve fechar 2021 em 83,3% do PIB, 9 pontos percentuais acima do ano anterior. E o risco de descumprimento do teto de gastos pelo governo foi antecipado em um ano, de 2027 para 2026. Teria sim a possibilidade de cumprir o teto de gastos e satisfazer as demandas de gastos, seja com o Auxílio Brasil, dependendo do tamanho, claro, seja com os gastos, as despesas com precatórios, mas teria que ter um custo político envolvido, que é abrir mão, talvez, de emendas parlamentares. Eu não sei se o Congresso tem essa disposição hoje, né? O fato é que seria possível, sim, cumprir o teto. A gente não sabe qual é a vontade política para que isso aconteça no que vem. As medidas do governo federal para encontrar recursos e custear o Programa Social Auxílio Brasil são tema da coluna de economia de hoje. As decisões de mudar a regra de reajuste do teto de despesas e de adiar o pagamento dos precatórios geraram a saída de 4 secretários do Ministério da Economia e foram consideradas, entre a ala liberal dos economistas, o fim da política de austeridade nas contas públicas. A recepção também foi dura no mercado financeiro. Morri, mas passo bem. Assim, Héctor Sanches, analista-chefe da Ativa Investimentos, resumiu a semana econômica encerrada na sexta-feira. Para esta semana que se inicia, a expectativa dele é sobreviver. O economista da Universidade de Brasília, Roberto Ellery, avalia que o governo poderia ter conseguido os recursos para pagar o Auxílio Brasil cortando as emendas dos parlamentares. O adiamento no pagamento dos precatórios e a mudança no indexador do reajuste do teto são considerados bombas de efeito retardado que podem estourar as contas públicas a partir de 2022. Cálculos feitos pela Instituição Fiscal Independente do Senado indicam que, com as alterações na âncora fiscal, o rombo no teto pode ser superior a 94 bilhões de reais ano que vem. Para o diretor da IFE, Felipe Salto, a medida é um desmonte do teto de gastos públicos. Economistas da linha desenvolvimentista afirmam que as mudanças propostas pelo governo comprovam as críticas que faziam na época da votação do teto. Para o economista da Associação de Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, Paulo Clias, o teto de gastos foi apenas uma forma de o governo repassar mais recursos para o mercado financeiro. E o ex-secretário de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento, Raul Veloso, avalia que o único objetivo do teto foi limitar o tamanho do setor público na economia. Veloso defende que o mais importante é ver a qualidade do gasto público. Em entrevista coletiva concedida na sexta-feira, o ministro Paulo Guedes reconheceu que as medidas furam o teto de gastos, mas garante que as contas públicas estão controladas. Guedes considerou natural a saída dos secretários por não concordarem com o aumento do valor do Auxílio Brasil. O Senado lançou na sexta-feira o Plano de Equidade, Gênero e Raça para o biênio 2021-2023. Entre os objetivos estão a criação do programa Pai Presente e ações de respeito à diversidade. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo em diversos campos sociais, econômicos e políticos. Quando falamos especificamente de raça e gênero, a situação é crítica. E o Senado Federal, onde trabalham cerca de 6.000 pessoas, não deixa de ser uma representação do que se observa no território nacional. Há 200 anos, o chão do Senado é varrido, o pó é tirado, a água e o cafezinho eles são servidos, os banheiros são lavados, e etc. E ontem, no passado, isso era feito por trabalhadores e trabalhadoras escravizados. E quanto mais subimos na hierarquia da atividade meio, menos negros e mulheres nós vemos, isto é, negros e mulheres estão menos presentes entre os comissionados e menos ainda entre os concursados. Eu não fico feliz de ver esse quadro praticamente inalterado.
e sonho com essa questão da equidade, da inclusão e, acima de tudo, da igualdade. Pensando nisso, o Senado criou o Plano de Equidade de Gênero e Raça em 2019, com 86% das metas atingidas. A segunda edição foi lançada agora. O novo plano teve a colaboração de mais de 20 setores da Casa em reuniões com o Comitê Permanente que trata do tema no Senado. Esta edição traz 26 objetivos a serem cumpridos até o primeiro semestre de 2023, distribuídos em 5 temas: comunicação, educação, cultura organizacional, gestão e saúde. Esse plano fala de uma política organizacional e eu tenho a exata noção que ele se dirige ao Senado Federal, a seus servidores, colaboradores, senadores e toda a comunidade. Mas nós já temos a prova, a partir da cota de mulheres vítimas, para a cota de mulheres que são vítimas de violência, que iniciativas organizacionais podem se transformar em políticas públicas. Quando fizemos o primeiro plano em 2019, fomos pioneiros nessa iniciativa e é uma lástima que assim continuemos. Não nos orgulhamos por estar à frente nessa temática. Nos entristecemos por não termos outras entidades que estão ombreando com o Senado Federal as ações organizadas com metas quantificáveis e verificadas em termos de gênero e raça. Uma das parcerias que o Senado tem nessas ações é com a ONU Mulheres. Este tem sido um esforço importante para avançar a igualdade de gênero e raça e dos direitos humanos no Brasil, contribuindo para ações legislativas e formação de políticas públicas de elevada qualidade. Os órgãos e sistemas legislativos têm um papel único na transformação das normas, políticas e práticas que moldam a elaboração de leis, influenciam a elaboração de políticas governamentais, planejamento, orçamento e monitoramento de desempenho. E nesse plano, a área de raça, as questões LGBTQIA+, questões de gordofobia, questões de masculinidade estão mais contempladas do que na primeira iniciativa. Exatamente porque hoje temos o entendimento que equidade não é uma questão das mulheres ou uma questão de negros e negras. Equidade é uma questão de toda a sociedade. E toda ela melhora com a diversidade, com a pluralidade. 14h02 em Brasília. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui, mas você pode rever as reportagens e compartilhá-las com seus amigos acessando o nosso site na internet, senado.leg.br/tv. Muito obrigado pela sua companhia e até a próxima.